Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, este lugar especial em que nos encontramos para juntos desfrutarmos da vontade de Deus para a nossa vida. Temos desfrutado de informação acerca de tantos temas que a Bíblia nos traz, mas ultimamente temos estado mais ligados a um livro, ao livro de Atos. Temos aprendido através do livro de Atos a história da Igreja primitiva, como é que um grupo de homens que seguia Jesus, depois dele ser levado para os céus, se juntaram e organizaram aquilo que nós conhecemos hoje como a Igreja Cristã. Temos aprendido muitíssima informação, temos tido muitos convidados que nos têm ajudado. Hoje contamos com uma cara que, de alguns de vocês, já deve ser conhecida. O Pastor Pedro Esteves. Pastor Pedro Esteves, obrigado por estar aqui. Olá Rita, é bom estar de volta. Já vão uns largos meses, desde o tempo em que estive aqui sentado nesta mesa e com a Escola Bíblica, e agora surgiu a oportunidade de, pelo menos em 2 programas, estarmos juntos. É uma bênção. E vamos já começar a desfrutar da lição de hoje. A lição de hoje tem um sumário muito interessante. Pedro, qual é o sumário de hoje? Sim, nós ao chegarmos agora aos últimos capítulos, neste programa e no próximo, os últimos capítulos do livro de Atos, vamos a olhar em particular para os vários julgamentos a que o apóstolo Paulo vai estar sujeito, e vamos aprender a partir dessa história da relação dele diante das autoridades. Vamos perceber que nós também podemos tirar princípios para a nossa vida cristã a partir desse contexto difícil que Paulo teve que enfrentar. Mas como sempre o fazemos, nós iniciamos a nossa escola bíblica com um versículo bíblico. A Bíblia é o centro do nosso estudo, é através dela que conhecemos Deus e por isso não podíamos fazê-lo de outra forma. Convido por isso a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Se tiver a sua Bíblia consigo, pode fazê-lo. Se não tiver, nós temos o nosso quadro, que também nele encontramos o versículo base para o estudo de hoje. E este versículo encontra-se em Atos, como vos disse, no capítulo 26, do versículo 28 e o versículo 29. E diz: "E disse Agripa a Paulo: por pouco me quereis persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: pouvera a Deus que, ou por pouco, ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias." Quando nós lemos isto, não é? Tirado do contexto, sozinho, vamos olhar para Paulo quase de uma forma pejorativa. Vamos dizer, o Senhor era uma pessoa muito convencida, não é? Ele quer que sejam como ele, mas na verdade não é isso que ele está a dizer. Sim, seguramente. O que é que ele Esta quer frase, dizer? isoladamente, podemos dar assim uma primeira, lançar este programa refletindo sobre esta frase, que Paulo deseja que todos quantos me estão ouvindo se tornem tais qual eu sou. Paulo não está a falar tal qual eu sou no sentido de dizer que todos sejam tão espertos ou inteligentes como eu sou, ou que todos sejam tão bonitos como eu sou. O contexto de serem igual àquilo que eu sou é serem cristãos. Exatamente. Neste sentido, uma vez que ele aqui está a responder à Agripa, nós já vamos daqui a uns minutos perceber melhor quem era a Agripa e porque é que Paulo esteve diante dele. O que ele está a dizer é que, no fundo, está a falar da sua experiência cristã. Paulo, podíamos dizer assim, Paulo está a desejar que todos experimentem o amor de Deus na sua vida como ele experimenta. Ou está a desejar que todos pudessem ter sido chamados para servir a Jesus como ele próprio foi. E, portanto, o contexto é este. Paulo deseja que todos tenham uma relação tão próxima com Cristo como ele próprio teve. Sem dúvida nenhuma, dentro do contexto, vemos que é um versículo muito mais poderoso e muito mais bonito. Mas antes de podermos percebê-lo, porque este está dentro de uma conversa que ele tem com um homem chamado Agripa, temos que contextualizar. Esta frase é dita num momento em que ele está, pelo que percebemos pelo versículo, com cadeias, ou seja, ele está preso. Podes ajudar-nos a compreender, podes contextualizar este versículo dentro daquilo que é a história deste momento de Atos dos Apóstolos? Sem dúvida. Aliás, para hoje podermos fazer o centro da nossa reflexão e da nossa lição, que é tirarmos alguns princípios que possamos aplicar à nossa própria experiência cristã, é óbvio que não o podemos fazer sem dar aqui um lampejo nesta narrativa, porque estamos a falar de 3 capítulos, 24 a 26, e claro que quem nos estiver a ouvir ou a ver, que neste momento não tem a Bíblia, ou não pode ler no imediato, ou recordar-se de toda a história, esses princípios poderiam ficar um pouco no vazio. A ideia-chave, tal como vimos no sumário, é que Paulo vai enfrentar sucessivos julgamentos. Exato. Vamos tentar resumir a ideia. Paulo está preso porque as autoridades judaicas criaram as condições para que as autoridades romanas, que essas sim tinham o poder de prender e julgar, considerassem Paulo como alguém digno de uma pena, desde logo a de estar preso, mas o objetivo destes líderes judaicos não era a prisão, era a morte de Paulo. Obviamente que, uma vez que o povo e as autoridades romanas, aliás, ainda hoje sabemos isso da história, eram bem avançados no que diz respeito ao direito,
e tinham configurado, enfim, uma espécie de código civil que dava também direitos aos próprios presos, não é? e réus. Portanto, Paulo vai aproveitar esse contexto e ele ser conhecedor dele para garantir que lhes fossem dadas condições de se defender. Exato. É nesse contexto que Paulo vai ser levado então diante de 3 autoridades. Resumidamente, temos primeiro Félix, que era um governador da Judeia, e portanto este aliás é o único relato que nós temos no livro de Atos em que Paulo é acusado através da presença de um advogado, diríamos na linguagem de hoje. O seu nome é Tértulo, e ele vai usar aliás uma estratégia interessante, porque vai começar por louvar muito Félix, por o grande amigo que ele é dos judeus. Ele vai chegar a dizer aqui no capítulo 24 e no versículo 3 que Félix tinha feito a este povo muitos e louváveis serviços, quando nós sabemos da história que, na verdade, Félix não foi nada amigo do povo judeu e foi talvez um dos governadores que sujeitou o povo judeu a maiores dificuldades. Mas é óbvio que isto já era um expediente, nesta linguagem quase jurídica, para tentar captar a atenção do juiz. A verdade é que Félix vai acabar por ouvir as razões de Paulo, vai ser até brando com Paulo. O final do capítulo 24 chega a dizer que ele várias vezes até o chamava para o ouvir, mas a verdade é que vai acabar por nunca o libertar, nem lhe dar uma condenação final. Finalmente, no ano 60, Félix vai ser substituído por Festo, portanto alguém na mesma posição, um governador romano para a Judeia. E durante esse período, então, as autoridades judaicas, mais uma vez, o próprio Sinédrio vai voltar à carga na tentativa de agora aproveitar uma nova personalidade que não conhecia bem o caso, levam novamente Paulo, Festo vai julgá-lo, mais uma vez Festo vai perceber que há algumas limitações no quadro de o poder julgar. Paulo também sabe defender-se, exatamente, como já foi visto aqui em programas anteriores, sabe usar de argumentos, e a verdade é que finalmente Agripa, uma autoridade ainda superior, portanto um representante direto de César para toda aquela zona da Palestina, Atos chama-lhe Agripa, na história ele é conhecido como Agripa II, foi o último, aliás, dos líderes chamados Herodianos, e o que é que vai acontecer? Ele vem a Cesareia, com a sua irmã, e vem para saudar agora este novo governador, e o que vai acontecer é que ele também lhe vai ser dada a oportunidade de ouvir Paulo. Agripa era, na verdade, judeu. Eu estava a dizer há pouco dos romanos, não. Agripa era, na verdade, judeu. E daí que Paulo até vai conseguir aprofundar um pouco mais e fundamentar a sua argumentação acerca do que dizem que ele ensina de forma errada. E ele vai tentar mostrar-lhe, através, nomeadamente, dos profetas e de Moisés, que, obviamente, porque é que ele queria e pregava Jesus. E pronto, Agripa vai também ouvir Paulo. E, portanto, o contexto destes 3 capítulos é a argumentação de Paulo diante destas 3 autoridades. E nós podemos, à primeira vista, e sem perceber ou sem termos todo o contexto, achar que Deus podia ter libertado, porque é que Deus permitiu este homem viver esta experiência. O que é que tu me tens a dizer sobre isso? Sim, claro, e aqui talvez já seja alguma coisa que nós podemos fazer uma relação com a nossa experiência, porque nós às vezes podemos estar convencidos que uma relação com Deus e o cristianismo pode ser uma espécie de seguro, não é? Que nos livraria de todas as dificuldades. E agora encontramos o grande líder, se calhar, da Igreja Cristã, que viveu anos da sua vida enfrentando as maiores lutas. Mas nós não podemos esquecer que Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa. Exatamente. E a intenção de Deus é que esse propósito se cumpra. Eu posso recordar aqui palavras que nós lemos em Atos no capítulo 9, com certeza em outras lições aqui elas também já foram vistas, mas a esta altura já estamos a alguma distância disso, e recordemos as palavras do próprio Jesus, que quando chamou Paulo, no capítulo 9, vai dizer-lhe, isto portanto no caminho de Damasco, não é? Quando Jesus lhe aparece, ele vai dizer-lhe: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então é curioso, porque quando chegamos aos capítulos 24 e até ao final, ao capítulo 28, nós vamos encontrar exatamente como que uma aplicação profética daquilo que tinha sido dito a Paulo neste início da sua história, de que, por um lado, ele estaria diante de reis e teria a oportunidade de dar testemunho da sua fé diante de reis, mas também que devia padecer pelo nome de Jesus Cristo. Portanto, Paulo está a cumprir aqui aquilo que Jesus tinha estabelecido para a sua vida.
Sem dúvida nenhuma, mas nós tínhamos começado o programa a dizer que de toda esta história haviam princípios que eram fundamentais e que eram importantes para nós como cristãos. Pode-nos então enumerar e explicar estes princípios que se encontram aqui tão importantes? Sem dúvida, eu acho que são princípios muito importantes, úteis em termos práticos. Eu procurei pelo menos olhar para estas histórias e refletir nelas, mas a pensar na minha própria vida, todos aqueles que hoje nos veem, nos ouvem, no sentido de perceber que a Bíblia, este pequeno parênteses pode ser importante para contextualizar isto, a Bíblia não é um livro que conta histórias. A Bíblia, ela conta histórias com o propósito de influenciar a nossa história. Exatamente. E é nesse sentido que o livro de Atos, tal como alguns livros, por exemplo, do Antigo Testamento, belíssimos livros que contam histórias, mas essas histórias elas estão enquadradas no propósito maior que Deus, através do seu Espírito, guiou, obviamente, estes homens para as escreverem, no sentido de nós podermos confrontar a nossa própria história com esta realidade. Exatamente. Por isso, estes princípios, 4 princípios que eu hoje proponho, Rita, eles vêm precisamente ajudar-nos a enquadrar estas histórias na nossa própria história. O primeiro princípio, eu vou formular estes princípios e vamos ler sempre pelo menos um versículo que nos ajuda. Claro, não conseguimos ler a história toda, mas pelo menos a perceber um pouco o contexto. Em primeiro lugar, diversas vezes nós vamos encontrar Paulo a usar os seus direitos, como cidadão romano em particular. Isto mostra que Paulo, para além de ser um cristão comprometido, um teólogo, um missionário, um evangelista, Paulo era um homem que conhecia a lei do seu tempo, conhecia os direitos que tinha, sabia, aliás, usar a lei em seu favor. Exato. Vamos ver aqui um pequeno exemplo no capítulo 25, eu vou ler o versículo 11, em que Paulo diz o seguinte: se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, Paulo, qual advogado, no fundo, ele era o seu próprio advogado, vai apelar a César, portanto, a uma instância superior. Curiosamente, isto ainda hoje é um expediente que nós conhecemos. Exatamente. Que uma pessoa é julgada, mas tem instâncias, se ela fosse considerada culpada, a quem pode recorrer para que o seu caso seja, lá está, analisado por outras pessoas em diferentes circunstâncias. Qual é o princípio que nós aqui podemos aplicar à nossa vida? Ser cristão, mas mais ainda, ser obediente à palavra de Deus, não significa que nós não fazemos parte da sociedade, que não saibamos viver nela, ou que devamos ser, vamos dizer assim, ermitas, Exato. Ou ingênuos, ou até mesmo ignorantes sobre o tempo em que vivemos, as circunstâncias em que vivemos. Ou que não devemos ter uma relação saudável com a realidade na qual vivemos. Exatamente. Isto faz-nos lembrar um pouco, Jesus estabeleceu este princípio quando disse: dai a César o que é César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Deixa-me dar-te um exemplo concreto para concretizar isto. Será que seria correto um cristão deixar-se abusar, por exemplo, por um patrão? Vamos colocar esta situação. Um patrão abusivo naquilo que pede a um cristão, em termos das horas do seu trabalho, dos seus direitos. Será que um cristão, só porque é crente na palavra de Deus, vai deixar que uma pessoa sem escrúpulos abuse? De maneira nenhuma. O cristão deve conhecer os direitos que tem, para que usufrua na sociedade dos seus direitos, mantendo, obviamente, o propósito de ser um cristão fiel à palavra de Deus. Temos aqui um princípio que nós aprendemos com Paulo, que eu penso que nos é muito útil. Exatamente. E o segundo princípio que podemos encontrar? Segundo princípio, para um cristão dar um bom testemunho e ser uma influência positiva, como qualquer cristão procura fazer, ele deve ter um comportamento exemplar na sociedade e deve ser fiel aos seus princípios em todas as circunstâncias. Ou seja, Paulo é verdade que era um homem que pregava e proclamava a palavra de Deus. Mas podemos dizer que a grande pregação de Paulo é no facto de ele ter um comportamento exemplar. Exatamente, o exemplo dele. Portanto, é o exemplo como pessoa, o exemplo diante da sociedade em todas as circunstâncias. Por isso, nós no capítulo 24 e no versículo 16, nota bem, vamos ler esta afirmação tremenda. Podíamos ter usado, até pensei em usar este como o versículo-chave para esta lição. Diz assim: por isso, diz Paulo, procure sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Portanto, para uma pessoa poder dizer que tem uma consciência sem ofensa, quer dizer que o princípio de vida do apóstolo Paulo era ser um homem tão reto,
em todas as circunstâncias, diante de Deus, dos princípios de Deus e diante da sociedade, que ninguém o poderia acusar de nada. Exato. E assim o seu testemunho era mais eficaz. Deixa-me dar-te um exemplo concreto. Eu conheci uma pessoa que se cruzou na minha vida, a certa altura, e que me disse que um dia, no seu trabalho, num contexto em que estava, ele procurou ser fiel a um princípio bíblico muito importante, que Paulo, com certeza, também viveu, o princípio do sábado, como dia do Senhor. E foi interessante porque ele enfrentou algumas dificuldades para poder, no contexto do seu trabalho, ser fiel a esse princípio por uma razão. Porque já tinha passado naquele lugar, uma pessoa que partilhava desse mesmo princípio, e que não tinha sido fiel. Mas que não tinha sido totalmente fiel. E agora as pessoas à volta diziam, mas a outra pessoa, também queria e acreditava no que tu acreditas, mas não levava isso tão a sério. Então, aquela pessoa que não foi íntegra, que não deu um exemplo de boa consciência, acabou por prejudicar aquele que quer ter uma boa consciência. Então, Paulo estava de consciência tranquila. E isso, obviamente, era-lhe útil na altura de transmitir a mensagem. Terceiro princípio. A maneira mais poderosa, mas também, e isto é que é um dos grandes segredos do Evangelho, a maneira mais simples de dar testemunho, e agora estou a falar no contexto mais da experiência cristã, e nós sabemos que um dos princípios basilares do cristianismo é que nós damos testemunho da nossa fé. Exato. Paulo ensina-nos que a maneira mais poderosa de dar o testemunho é tão simples quanto isto, contar a sua história. O que nós somos chamados a fazer não é tanto sabermos teologia, ou sabermos argumentos doutrinários, ou termos uma capacidade apologética, quer dizer, de convencer os outros disto ou daquilo. A essência do testemunho cristão é saber ter uma história para contar. Exato. Nós vamos encontrar isso quando? Quando Paulo está no capítulo 26, por exemplo, diante de Agripa, e vamos encontrá-lo a contar a Agripa o quê? Tudo aquilo que Jesus tinha feito por ele, e ele vai relembrar aquelas palavras, ele diz que Deus lhe apareceu, Jesus, em língua hebraica, e disse-lhe, Saulo, Saulo, porque me persegues? Com certeza logo já vimos isto há várias semanas atrás. É verdade. O que é que Paulo vai fazer? Aliás, praticamente todo o discurso dele diante de Agripa vai ser a contar a sua história. E ele vai acabar por criar uma impressão forte em Agripa precisamente por isso, por ser capaz de contar a sua história. É isto que no fundo está diante de nós, o desafio como cristãos, é sermos capazes de contar a nossa história. Isto quer dizer que temos que ter uma história. Temos que ter uma história com Cristo, uma história com a sua palavra, uma história de vida que possa ser contada. Finalmente, o último princípio que eu acho que é muito útil e aplicável à nossa realidade, agora não usa tanto, ou não apenas Paulo, mas em particular os homens que estiveram diante dele. Estes juízes, nós também podemos aprender com eles. Exato. Félix ou Agripa, por exemplo, são dois exemplos de pessoas com quem nós aprendemos a tristeza de não ter caráter. É exatamente isto assim, não ter caráter. Ou seja, de não ter a capacidade de permanecer fiel àquilo que pensamos, àquilo que vemos. Porquê é que eu digo isto? A história diz-nos que Félix, em particular, diz o versículo 27 do capítulo 24, que, querendo Félix comprazer aos judeus, deixou Paulo preso. Quer dizer, ele estava consciente de que Paulo era inocente, tinha autoridade para o mandar embora e dizer simplesmente este homem não fez nada, mas diante dos vários dilemas políticos, exato, mas também na sua consciência, ele não teve a capacidade de ser um homem reto, um homem íntegro, e Paulo sofreu a consequência disto. O princípio que nós tiramos daqui é que, como cristãos, nós somos chamados à integridade. E a integridade significa que nós não nos vergamos diante da injustiça ou da falsidade. Portanto, ainda que o nosso interesse pessoal possa ser posto em causa, o grande princípio cristão é que nós escolhemos ficar do lado do que é certo, do que é verdadeiro, ainda que possamos sofrer consequências ou que as circunstâncias sejam contra nós. Entre caráter e competências, que normalmente são os dois grandes pilares sobre os quais nós construímos a nossa existência, a nossa vida, entre caráter, integridade e competências, o caráter vem sempre primeiro e depois as competências. Muito obrigada por nos ajudares a compreender e esclarecer um pouco mais destes momentos que Paulo vai viver e a importância que isso tem para a nossa vida hoje. Mas depois de lermos tudo isto, depois de estudarmos tudo isto, depois de vermos estes 4 princípios, eu queria pedir se não te importavas de agarrar e tirar-nos o sumo daquilo que eu hoje
posso transformar na minha vida? Vamos passar à nossa rubrica Aprendendo Fazendo. Sim, eu acho que é uma forma de aprendermos fazendo. E o desafio que eu hoje deixo a todos aqueles que amavelmente nos seguem, nos ouvem, na RCS, ou nos veem, através dos nossos vários canais, é tão simples. Possivelmente, prezado amigo, você não terá que passar pelas mesmas circunstâncias que o apóstolo Paulo. Pelo menos eu não desejo isso nem para mim, nem para si. Mas acredito que, como cristãos, será pouco provável que tenhamos que ser julgados por causa da nossa fé ou perseguidos no momento presente em que vivemos. Mas o que eu acredito é que, certamente, diante de nós teremos outras formas de sermos tentados diante da nossa firmeza para com os nossos princípios, para com os valores em que acreditamos. E, por isso, lembremos-nos do apóstolo Paulo. E eu, aliás, vou terminar este programa, Rita, lembrando palavras que foram ditas não por este, mas por outros dois grandes apóstolos, Pedro e João, que também foram levados a tribunal várias vezes e que disseram uma frase que está registada no livro de Atos e que hoje, ao pensarmos em Paulo, lembremos dela novamente. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Faça esta escolha, porque a obediência a Deus vai conduzi-lo a resultados que serão bons para a sua vida eternamente. Que Deus o abençoe. É com este convite, com esta proposta de vida que terminamos mais o programa. Espero que tenha gostado de estar connosco. Nós desfrutamos de estudar a palavra de Deus, a história de Paulo neste livro de Atos. Queremos convidá-lo, se tiver vontade de conhecer outros programas, outros temas que já tenham sido estudados aqui e não teve essa oportunidade de os ver, pode dirigir-se à página da opechannel.pt, pode fazê-lo também através da página de Facebook da RCS. Teremos todo o gosto em que partilhe com os seus amigos aquilo que nós já tivemos a oportunidade de viver aqui. Mas queremos, acima de tudo, também contar consigo no nosso próximo programa. Contamos consigo. Até já!